Bom dia a todos. Meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, sou mestranda do segundo ano do PPGAN e hoje eu vou ministrar a aula de doenças do intestino delgado para vocês, na disciplina de Patologia da Nutrição 1. Bom, para começar então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o intestino delgado, né? Então, esse aqui é o estômago e logo abaixo nós já temos o começo do intestino. A primeira porção do intestino delgado é o duodeno, ele tem cerca de meio metro. A segunda porção é o jejuno, tendo de 2 a 3 metros. E a porção final é o ilho, que apresenta de 3 a 4 metros. O intestino delgado e o cólon, eles são responsáveis por grande parte do comprimento do trato gastrointestinal e são os locais de grande variedade de doenças, sendo que muitas delas afetam o transporte de nutrientes e de água, porque o intestino delgado é o principal órgão para absorção de nutrientes e de água. A maior parte dos processos digestivos é completada já no duodeno e na parte superior do jejum. E a absorção da maioria dos nutrientes está completo, quase todo, no momento em que o material chega no meio do jejum. É o principal local também onde o sistema imune faz interface com um conjunto diversificado de antígenos presentes em alimentos e micróbios intestinais. E é no intestino delgado que fica o que a gente chama de microbiota. A microbiota, então, são conjuntos de micro-organismos, de bactérias, né? Tanto as bactérias benéficas quanto bactérias patógenas. Acredita-se que a gente tenha cerca de 10 vezes mais bactérias do que o número das nossas células. E é importante que a gente tenha um equilíbrio dessa microbiota entre as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. E quando não há esse equilíbrio, a gente entra então no que a gente chama de disbiose. Então, a disbiose ela consiste em um estado mal adaptativo do microbioma, por haver um desequilíbrio entre o número de bactérias protetoras e agressoras, tornando assim o trato gastrointestinal mais vulnerável. O intestino delgado e o cólon, eles frequentemente estão envolvidos em processos inflamatórios e infecciosos. Bom, aqui eu trouxe, então, todo o nosso trato gastrointestinal, desde a boca, do esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, cólon, para vocês observarem toda a absorção dos nutrientes. Então, a gente, pensando aqui, né, no intestino delgado, a gente tem no duodeno a absorção de algumas vitaminas e minerais, no jejuno também algumas outras vitaminas e minerais, no ilho seria mais absorção de sais biliares e vitamina B12, e a gente tem o cólon também, que depois vocês vão ter uma aula específica só sobre intestino grosso. Então, essa aqui é uma imagem importante para vocês terem sempre com vocês, porque é muito importante todo nutricionista saber sobre toda a absorção de todos os nutrientes, macronutrientes. Bom, começando então um pouquinho com a parte de patologia mesmo, a gente começa a falar sobre obstrução intestinal. A obstrução intestinal ela pode ocorrer tanto no estômago, quanto no intestino delgado, quanto no intestino grosso, mas ela é mais frequente no intestino delgado, devido à luz relativamente estreita do intestino delgado. A luz, então, é a passagenzinha, né? O tamanho do intestino delgado. A obstrução intestinal ela pode ser parcial ou completa, e 80% das obstruções elas são devidas a hérnias, aderências intestinais, vôvulo e intussuscepções, e 20% delas são devidas a tumores e infarto. Aqui, então, eu trouxe uma imagem para vocês observarem o que é uma herniação, o que é uma aderência, o que é um vóvulo e uma intussuscepção. Bom, entre as manifestações clínicas da obstrução intestinal, nós temos dor, inchaço, distensão abdominal, vômitos e obstipação. Para resolver a obstrução intestinal, geralmente a intervenção cirúrgica é necessária. Falando um pouquinho agora sobre a hérnia abdominal. A hérnia, então, é qualquer fragilidade ou defeito na parede da cavidade peritoneal que possibilita, então, a protusão de uma bolsa com revestimento seroso de peritônio, que é o que a gente chama de saco herniário. Os locais mais comuns
são, então, no umbigo, na hérnia umbilical, na região inguinal e femoral, chamada de hérnia inguinal, e em locais de cicatrizes cirúrgicas, que a gente chama de hérnia incisional. Bom, essas alterações, então, elas aumentam o volume da alça herniada, levando ao aprisionamento permanente. Então, há um aumento na pressão no colo da bolsa, que pode prejudicar tanto a drenagem venosa, levando a uma estase, um edema, e também um aumento do volume da alça herniada pode levar a um comprometimento arterial, venoso ou um estrangulamento, que aqui a gente chama de infarto. Quando há o estrangulamento de alguma veia, de alguma artéria, a gente chama de infarto. Bom, falando um pouquinho sobre a diarreia é uma das patologias mais comuns associadas ao intestino delgado. Ela caracteriza-se, então, pela evacuação frequente de fezes líquidas, sendo mais de 300 ml o volume por dia. Ela acontece devido ao trânsito acelerado do conteúdo intestinal pelo intestino delgado. Temos alguns tipos de diarreia, eu vou comentar um pouquinho sobre os tipos mais comuns. Então, temos as diarreias exudativas, que estão associadas ao dano na mucosa, com extravasamento de muco, líquido, sangue e proteínas plasmáticas, com acúmulo de líquido, de água e eletrólitos no intestino. Essa diarreia, ela não melhora com o jejum, e um dos exemplos da diarreia exudativa são pacientes portadores de doença de Crohn. Bom, aí temos a diarreia osmótica, que ela ocorre devido a forças osmóticas exercidas por solutos luminais não absorvidas e elas melhoram com o jejum. Um exemplo da diarreia osmótica seria a diarreia provocada pela síndrome de Dumpy. Temos também a diarreia secretória, que são decorrentes da secreção intestinal ativa de eletrólitos e água, em decorrência de exotoxinas bacterianas, vírus e aumento da secreção intestinal de hormônios. O jejum também não alivia esse tipo de diarreia. Temos também a diarreia associada a fármacos, que geralmente é devido ao uso de antibióticos, e a diarreia desabsortiva, que ocorre quando algo prejudica o processo de digestão ou absorção de nutrientes. Ocorre também quando não há quantidade suficiente de área de absorção saudável, devido a pouca bile e enzimas pancreáticas, ou quando o trânsito é muito rápido. Um exemplo dessa diarreia é a diarreia da doença celíaca. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre a diarreia desabsortiva nos próximos slides. E uma característica importante da diarreia desabsortiva é a esteatorreia, que são as fezes com gordura. Então, falando sobre a diarreia desabsortiva, ela caracteriza-se por defeito de absorção de gorduras, vitaminas solúveis e hidrossolúveis, proteínas e carboidratos, eletrólitos, sais minerais e água, o que provoca então uma perda de peso, anorexia, distensão abdominal, borborigmo e perda de massa muscular. Como eu falei anteriormente, a marca da má absorção é a esteatorreia. A esteatorreia é a gordura fecal excessiva, com fezes volumosas, espumosas, gordurosas, amarelas ou em cor de barro. Para a gente entender, então, como é uma diarreia desabsortiva, a gente precisa saber quais são as fases de absorção que não estão trabalhando direito aí, né? Então, as fases de absorção de nutrientes, elas se caracterizam, são 4 fases. A primeira fase, então, é a digestão intraluminal, onde há proteínas, carboidratos e as gorduras, elas são degradadas em formas absorvíveis. A segunda fase é a digestão terminal, que envolve a hidrólise dos carboidratos e peptídeos por disacaridases e peptidases, respectivamente, na borda em escova da mucosa do intestino delgado. A terceira fase é o transporte transepitelial, onde há nutrientes líquidos e eletrólitos são transportados pelo epitélio do intestino e processados no intestino delgado também. E a quarta fase é o transporte linfático de lipídios absorvidos. Então, a desabsorção, ela resulta de uma perturbação de pelo menos uma dessas 4 fases de absorção dos nutrientes.
Mas, geralmente, as diarreias desabsortivas, elas contribuem com mais de uma dessas fases de absorção que não são realizadas no organismo, né? Aqui eu trouxe, então, um exemplo para vocês, porque em muitos distúrbios desabsortivos, a gente tem aqui, né, alguns distúrbios desabsortivos, as fases de absorção de nutrientes, e aqui com o maisinho a gente consegue ver qual é a digestão anormal que acontece nessas doenças. Então, por exemplo, se a gente pegar a doença celíaca aqui, a gente tem uma anormalidade na digestão terminal e no transporte epitelial. Já se a gente pegar, por exemplo, a doença intestinal inflamatória, a gente tem uma anormalidade na digestão intraluminal, na digestão terminal e na digestão transepitelial. Geralmente, então, essas doenças elas são caracterizadas por mais de uma anormalidade em um processo, né? Em um processo da digestão, da absorção de nutrientes, desculpa. Como resultado disso, as síndromes de má absorção, elas se assemelham umas às outras mais do que diferem entre si. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, que a digestão terminal, a gente tem um déficit na digestão terminal em várias doenças. Por isso que muitas vezes as doenças desabsortivas, elas são tão difíceis de ser diagnosticadas, porque tem sintomas e sinais clínicos muito parecidos entre si. Falando um pouquinho, então, sobre essas diarreias desabsortivas, a gente tem, então, a deficiência de lactase, deficiência de sacaridase. Então, sabemos, né, que a lactose, ela é a junção de dois monossacarídeos, da galactose com a glicose, que, então, formam a lactose. A deficiência de lactase, ela pode ser do tipo congênito, onde há a mutação no gene que codifica a lactase, é geralmente um transtorno autossômico recessivo e ela é rara. Ela é descoberta geralmente quando o paciente é recém-nascido. Temos também a deficiência adquirida, quando há uma lesão no intestino delgado, alguma coisa aconteceu ali nesse intestino delgado e ocorre então uma deficiência temporária de lactase, que após períodos de tempo variáveis retorna aos valores normais, uma vez que foi controlado esse fator desencadeante, né, essa lesão. E temos a hipolactasia do tipo adulta. Estudos indicam que 40% da população brasileira apresenta esse tipo de deficiência. Ela manifesta-se geralmente após os 3 anos de idade e ela é de natureza genética em pessoas com predisposição. Tem também alguns estudos que falam que se você fica muito tempo sem consumir algum produto que tenha lactose, o organismo também para de produzir a lactase. E você pode desenvolver assim uma intolerância à lactose devido à baixa quantidade de lactase que o seu organismo produz. Então, a deficiência de lactase, ela provoca uma diarreia osmótica, devido à incapacidade de degradar ou absorver a lactose. Lembrando que a lactase, ela está localizada na membrana apical da borda em escova das células epiteliais absortivas das velocidades do intestino. Outra doença, então, é a doença celíaca. Ela ocorre em indivíduos portadores dos alelos A, HLA. Ela pode ser chamada também de esprocelíaco ou enteropatia sensível ao glúten. Bom, a fisiopatologia da doença celíaca, ela assenta-se, então, na interação de fatores genéticos, então, suscetibilidade genética, e fatores ambientais, após a exposição ao glúten, após o contato com o glúten, então, com o fator ambiental desencadeante e com o envolvimento da resposta autoimune, sendo tanto a imunidade adaptativa e a imunidade inata. Ela geralmente se manifesta em crianças de 6 a 24 meses, que é a época, então, de introdução alimentar da criança, e em adultos após 30 ou 60 anos. Então, quem tem doença celíaca não pode ingerir trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Alguns pacientes também, eles têm a doença celíaca silenciosa,
definida como sorologia positiva e atrofia das vilosidades, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas que não tem nenhum sintoma. Ou ainda pode ser uma doença celíaca latente, em que a sorologia é positiva, não tem atrofia das vilosidades e o paciente também não apresenta sintoma. E quais são esses sinais e sintomas? Bom, temos então no adulto uma anemia devido à deficiência de ferro, B12 e folato, diarreia, distensão abdominal e fadiga. Na criança, gera uma irritabilidade, distensão abdominal, anorexia, diarreia, déficit de crescimento, perda de peso ou perda de massa muscular. Todas essas perdas geralmente devido à baixa absorção de nutrientes, né? E também, às vezes, anorexia, porque a criança fica ruim depois de ter comido algo com glúten e acaba não querendo comer. Isso gera anorexia. 10% dos pacientes também apresentam uma lesão cutânea pruriginosa com bolhas ou uma dermatite. Então, 10% dos pacientes podem ter um sintoma extraintestinal. Falando um pouquinho, então, de como que é toda essa parte fisiológica, fisiopatológica do glúten. Então, aqui a gente tem o glúten, ele é digerido parcialmente por pepsina, tripsina, elastase e quimiotripsina, dando origem ao aminoácido e proteínas como a gliadina. A gliadina, então, ela é resistente à degradação de proteases gástricas, pancreáticas e do intestino delgado. A gliadina, então, ela atravessa o epitélio intestinal e ela é desamidada por transglutaminase do tecido. Então, aqui a gente tem a transglutaminase do tecido e, e capaz de interagir, então, com a HLA, DO2 ou DO8. Lembra que eu falei que o HLA é o que está presente nos pacientes com predisposição a ter a doença celíaca. E também a gliadina aqui, né, a gliadina desamidada, ela interage com células receptoras de célula T4 e são apresentadas as células CD4+. Essas células T, elas produzem citocinas que podem contribuir também para o dano tecidual. E daí a histopatologia típica da mucosa, que eu vou mostrar mais para frente para vocês em uma foto. Além das células CD4, há um acúmulo de células CD8, que desempenham um papel auxiliar em causar danos no tecido. Acredita-se ainda que os peptídeos de gliadina, é, o peptídeo de gliadina desamidado, eles induzam as células epiteliais a produzir a citocina, a interleucina 5, que por sua vez provoca também a ativação e a proliferação de linfócitos intraepiteliais de CD8. Os danos causados por todos esses mecanismos imunes podem aumentar o movimento dos peptídeos gliadina através do epitélio, que são desamidados por transglutaminase tecidual, perpetuando assim todo o ciclo da doença. Falando um pouquinho então no quadro histopatológico, ao aumento então do número de linfócitos T, CD8 positivo, intraepiteliais, com linfocitose intraepitelial. Como eu falei para vocês anteriormente, há um dano da mucosa, né? Então, aqui na imagem 2, a gente consegue perceber a mucosa jejunal doente, onde há uma atrofia das vilosidades com um infiltrado inflamatório também. Aqui na imagem 4, a gente consegue avaliar uma mucosa normal, para a gente conseguir ver a diferença, então, de todas as vilosidades certinhas aqui, e aqui a gente tem a atrofia dessas vilosidades aqui nos cantinhos também. Então, há uma hiperplasia das criptas e a atrofia das vilosidades. E essa perda da área da superfície da mucosa e a borda em escova é o que provavelmente explica a má absorção. Para o diagnóstico, então, os testes mais sensíveis são a sorologia, com a presença de anticorpos IgA, a transglutaminase tecidual, ou anticorpos IgA e IgG para a gliadina desamidada. A linfocitose intraepitelial e a atrofia das vilosidades, elas não são específicas para a doença celíaca,
É apenas quando a gente tem um conjunto dos achados histológicos e sorológicos que podemos então chegar a um diagnóstico de doença celíaca. Então, é importante ressaltar que quando não tratada, essa perda das velocidades, elas vão ficando cada vez mais graves, podendo evoluir também para um câncer, como o linfoma de célula T, ou até um adenocarcinoma. Aqui eu trouxe também uma imagem endoscópica, né? Então a gente consegue perceber bem aqui que na foto A, o epitélio intestinal de um paciente com doença celíaca com atrofia das vilosidades. Então observem aqui toda a atrofia dessas vilosidades em comparação à imagem B, que é um epitélio intestinal normal, que tem várias vilosidades, certo? Então são essas velocidades que são perdidas. Bom, falando agora um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. Então, ela manifesta-se com dor abdominal crônica e recorrente, com distensão abdominal e alteração do hábito intestinal, ou para diarreia ou para obstipação. Ela ocorre geralmente em mulheres de 20 a 40 anos. O diagnóstico depende dos sintomas clínicos e ele parte também da exclusão de outras patologias. Ele é realizado de acordo com o critério de Roma 4. Então, esse aqui é um print do critério de Roma 4. E o que que ele diz aqui, então? Os sintomas de desconforto abdominal, eles devem estar presentes pelo menos 3 dias do mês, nos últimos 3 meses, associados com dois ou mais dos seguintes sintomas: melhora com a defecação, início associado com mudança na frequência das evacuações, ou início associado com mudanças no formato das fezes. Lembrando então que para preencher os critérios, eles devem ser preenchidos nos últimos 3 meses, com início de sintomas por pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Esse desconforto significa uma sensação desconfortável, não descrita como dor, e recomenda-se que para uma pessoa possa participar e ser incluída em todos os protocolos de pesquisa e estudos clínicos, ela tem uma frequência de dor ou desconforto de ao menos 2 dias por semana durante o período de avaliação. Lembrando também que a síndrome do intestino irritável é uma doença incapacitante, onde o indivíduo ele tem vários sintomas e reduz então a qualidade de vida e a produtividade, às vezes até no trabalho do portador, caso não seja diagnosticado e tratado da forma correta. Bom, existe ainda uma classificação da síndrome do intestino irritável. Ela pode ser do tipo obstipante, que caracteriza-se por dor, desconforto abdominal e obstipação. Pode ser do tipo de diarreia, com dor, desconforto abdominal e diarreia. Do tipo mista, com dor, desconforto abdominal, oscilando entre diarreia e obstipação. A indiferenciada, que não preenche os critérios, mas não se define nenhum tipo. E também existem outros dois tipos que são menos comuns, que são os doentes esporádicos ou não específicos, que são aqueles que tiveram sintomas por um longo período de tempo, sem qualquer outro evento associado, e os doentes pós-infecciosos, que incluem os indivíduos saudáveis, com início súbito de sintomas após uma gastroenterite ou após algum outro problema. Falando sobre a fisiopatologia, ainda não tem uma patologia bem definida, mas envolve vários mecanismos. Então, é uma doença multifatorial e complexa, e sim está bem relacionada à alimentação e ao estilo de vida. Ela envolve vários mecanismos, como alteração na motilidade gastrointestinal, hipersensibilidade visceral, e além disso, as literaturas mais recentes propõem também a participação da interação entre o sistema imune da mucosa, barreira epitelial, fatores luminais, como alimentos, né, e bactérias intestinais na fisiopatologia. Ela também é considerada uma síndrome que afeta o sistema nervoso entérico, devido a alguns sintomas serem relacionados a, às vezes, a estresse, medo, alguma, por exemplo, alguma coisa nova que vai acontecer, o primeiro dia de um trabalho novo, ou apresentação, às vezes, de um trabalho, e por isso é caracterizado como um distúrbio funcional intestino-cérebro, que tem, então, esses estímulos internos e externos, né? A microbiota nesses pacientes, ela tem um papel importante, onde na síndrome do intestino irritável,
Ela é caracterizada por ter pouca diversidade microbiana e a disbiose, né, que leva a essa perda da diversidade. A gente já falou um pouquinho sobre a disbiose antes, né? E entre 65 a 84% dos pacientes, eles têm um supercrescimento bacteriano quando comparados a um indivíduo saudável. Agora, falando um pouco sobre a doença intestinal isquêmica, ela pode ocorrer no intestino delgado ou no intestino grosso, ou em ambos os intestinos. Ela é uma doença rara que ocorre, então, devido ao bloqueio de uma artéria que leva o sangue para o intestino. Geralmente a gente chama isso de infarto, quando indica o bloqueio de uma artéria. Então, a passagem de sangue com oxigênio fica prejudicada, levando à morte dessa parte do intestino. A gente tem aqui na imagem, então, um organismo saudável e um organismo com uma redução de sangue no intestino, levando então a uma doença intestinal isquêmica. Lembrando que a passagem então de sangue fica prejudicada, levando à morte dessa parte do intestino, que a gente chama de necrose. Não necessariamente a essa parte do intestino, ele pode ocorrer em outras partes do intestino. Ela pode ser de 4 tipos, então, pode ser do tipo embólico, que provavelmente foi desencadeada devido a um êmbolo, é mais provável em pacientes com problemas cardíacos. Ela pode ser do tipo trombótico também, quando há um trombo que obstrui o vaso sanguíneo, e pode ser do tipo não oclusivo. O tipo não oclusivo, o que acontece? É quando acontece um choque hemorrágico. E para o organismo, por exemplo, ele, para trazer sangue ao cérebro e ao coração, ele compensa. Então, quando há o choque hemorrágico, o organismo prefere, então ele compensa, levando sangue ao cérebro e ao coração, e há uma distribuição mais baixa do sangue no intestino. Então, aqui, né, uma distribuição diferente da massa sanguínea circulante. Então, às vezes, alguns vasos esplânicos, eles são sacrificados, de modo que as células elas não vão receber oxigênio e nutrientes suficientes, o que pode levar à necrose. Não sei se ficou muito claro, eu vou explicar de novo, então. Então, quando há o choque hemorrágico, o organismo ele compensa levando sangue ao cérebro e ao coração. E com isso há uma distribuição então diferente da massa sanguínea circulante. Então, os vasos esplânicos, os vasos aqui do intestino, eles são sacrificados, porque está indo mais sangue e oxigênio para o coração e para o cérebro, e aqui acaba sendo um pouco esquecido, assim, né? Então, as células acabam recebendo menos oxigênio, menos nutriente, o que pode levar a essa isquemia, a essa perda de, de sangue ali na região, levando à necrose. Bom, ainda sobre a doença intestinal isquêmica, aqui na imagem é bom a gente só entender certinho que aqui são todos os vasos sanguíneos, né, que ficam atrás do intestino delgado. Então, aqui seria onde fica o intestino delgado. Existem, então, 3 vasos sanguíneos fundamentais para transportar o sangue na região abdominal e podem causar, então, a isquemia intestinal arterial. Então, são a artéria celíaca, a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior. A lesão também ocorre em 2 fases. Então, a primeira fase é a lesão hipóxica, que indica o início do comprometimento vascular, e embora ocorra algum dano, as células epiteliais intestinais são relativamente resistentes à hipóxia transitória. E a segunda fase é a lesão de reperfusão, com restauração do suprimento sanguíneo, e é onde acontecem os maiores danos. Quando a veia, então, ela é bloqueada aqui, né, quando tem o bloqueio da veia, o sangue retorna ao intestino, causando também um inchaço e o sangramento intestinal. A gravidade do comprometimento vascular, o período de tempo durante o qual se desenvolve os vasos afetados, são o que determinam a gravidade da doença intestinal isquêmica. As características clínicas são dor abdominal intensa e súbita, sensibilidade, febre, náuseas e vômitos, e o diarreia sanguinolenta ou melena, que é a presença de sangue nas fezes. Ele pode evoluir também em horas para um choque ou um colapso vascular devido à perda de sangue, e o rompimento da barreira da mucosa faz com que as bactérias entrem na circulação, levando à sepse.
A taxa de mortalidade dessa doença é superior a 50%, e como esses sinais físicos, eles coincidem com outras emergências abdominais, como apendicite aguda, úlcera perfurada e colicistite aguda, o diagnóstico do infarto intestinal ele pode ser atrasado ou negligenciado, levando a consequências desastrosas, né? Uma vez que a barreira da mucosa ela é rompida, né? As bactérias entram na circulação, e isso leva ao choque, à sepse, podendo levar também à morte. Fatores de risco para desenvolver essa doença, lembrando que é uma doença rara. Então, pessoas acima de 50 anos, pacientes que já tenham colite ulcerativa ou doença de Crohn, pessoas com câncer no sistema digestivo, pessoas com níveis de colesterol elevado, cardiopatas e mulheres em uso de pílula anticoncepcional, devido à maior probabilidade de formação de coágulos. Agora a gente entra em mais uma doença, então, que é a síndrome do intestino curto. Ela caracteriza-se por perda de 70 a 75% do intestino delgado, sendo que há um remanescente de 100 a 120 centímetros de intestino delgado, sem o cólon, ou sobra então 50%, 50 centímetros de intestino delgado com o colo remanescente. Aqui a gente tem uma imagem então de um organismo saudável e aqui um organismo com a síndrome do intestino curto. A gente pode avaliar aqui então que o intestino delgado fica bem curtinho e nesse caso aqui a gente tem um cólon remanescente. Então, como consequência, há uma incapacidade de manter as necessidades de nutrição e hidratação, apesar da ingestão normal de alimentos. As consequências, então, dessa síndrome seria a má absorção de micro e macronutrientes, diarreia e esteatorreia, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, perda de peso e prejuízo de crescimento em crianças. Bom, o duodeno e o jejum eles são, então, os principais locais de absorção de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas hidrossolúveis e minerais, como a gente viu lá no começo. Então, aqui eu estou mostrando mais para vocês terem noção do que perde quando há ressecção dessas partes do intestino. Então, no duodeno e no jejum, acaba perdendo um pouco a absorção de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas hidrossolúveis e minerais. E quando há ressecção do ilho, particularmente o ilho terminal, ela é a mais prejudicial do que a falta de jejum, pois é o único local para absorção de vitamina B12 e de sais biliares. Com a falta de absorção dos sais biliares, eles são reabsorvidos apenas no ilho distal. E se mais de 100 centímetros do ilho distal é removido, a circulação enteropática dos sais biliares é interrompida, resultando na má absorção de lipídios e de vitamina lipossolúveis, e, consequentemente, a esteatorreia, que a gente já comentou também. Dado também que os sais biliares são responsáveis pela solubilização micelar de lipídios e de vitaminas lipossolúveis e da sua absorção. Então, a gente tem casos de esteatorreia quando há ressecção do ilho. O ilho distal também ele é igualmente um importante regulador do esvaziamento gástrico e do tempo de trânsito intestinal. E a sua perda, então, leva ao esvaziamento gástrico rápido, que é o que semelhante ao que ocorre na síndrome de Dumping. Lembram lá que tem um esvaziamento muito rápido, então o alimento todo chega muito rápido no intestino delgado, fazendo com que o esvaziamento seja rápido, causando síndrome de Dumping. É importante também a gente falar sobre a válvula iliocecal. Ela é um esfíncter fisiológico responsável por controlar a velocidade da liberação do quimo do intestino delgado para o cólon. Se essa válvula for ressecada, pode ocorrer um crescimento bacteriano com várias consequências negativas, incluindo aí a competição por nutrientes, onde as bactérias vão competir com os nutrientes pela sua absorção, inflamação, hemorragia gastrointestinal, translocação bacteriana. E embora o índice de sobrevivência diminua à medida que se retiram partes maiores do intestino, então quanto maior a parte ressecada do intestino, menor é o índice de sobrevivência. Apesar disso, se o ilho e a válvula iliocecal forem conservadas, o paciente poderá tolerar ressecções de até 80%.
E a válvula ileocecal, ela reduz o tempo do trânsito intestinal, prolongando a exposição de nutrientes na mucosa, a qual atua na prevenção de refluxo de bactérias colônicas para o intestino delgado. Então, as razões mais comuns para ressecções importantes do intestino em adulto são doença de Crohn, enterite por radiação e isquemia intestinal, que a gente acabou de ver. Em crianças, então, devido a anomalias congênitas do trato gastrointestinal, a atresia e a enterocolite necrosante. Bom, as ressecções duodenais, elas são mais raras, o que é favorável, né? Pois é no duodeno, então, que acontece a absorção de nutrientes essenciais. As ressecções jejunais. O jejum, então, tem a produção dos hormônios CCK, secretina, digestão de alguns macronutrientes. E quando há uma ressecção jejunal, geralmente o ilho ele se adapta para exercer todas as funções do jejum. Então não é um problema tão grande assim, porque a gente consegue fazer com que o ilho se adapte e faça a função do jejum. As ressecções ileais são as ressecções que causam grandes complicações, como eu já falei, pois é o único local da produção de vitamina B12. Também da absorção de líquidos, lipídios são pouco absorvidos e, consequentemente, também as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, D, E e K, combinando com uma absorção também de cálcio, zinco, magnésio e o aumento da absorção de oxalato. Lembrando também que o aumento da absorção de oxalato pode levar a maior incidência de cálculos. Bom, é isso. Essas são as referências, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu utilizei, então, esses artigos aqui que eu citei, e o Robbins, o livro de patologia, e o Krause também. Bom, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem me mandar e-mail, podem entrar em contato comigo. E eu agradeço a aula, agradeço vocês terem assistido e agradeço também a professora Sibeli por permitir que essa aula acontecesse. E é isso, gente. Obrigada.